Levante a mão e adore o Rei. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem cura que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra Deus é pura, escudo para os que nele creem. Creia, Deus está entrando com um grande milagre na tua vida. Nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem cura que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra Deus é pura, escudo para os que nele creem. Programa Viva Brasil, dias melhores virão. Você está na TV Estilo, canal 19 da Sul TV para 197 países. Eu sou seu irmão em Cristo Jesus, pastor Roberto Teixeira, canta Voz da Verdade. Hoje nós estamos adorando o nosso Deus porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres, vamos exaltar o nosso Deus. Você que está nos seguindo, quer saber sobre as nossas redes sociais, eu quero levar o pastor Roberto Teixeira, pastor Carlos Max, apóstolo Moisés, que também está fazendo parte do Viva Brasil, pastor J. Hudson, canta J. Neto daqui a pouquinho, e Jorge Rodrigues, é tanta gente que vai ser bênção pura, vocês vão ouvir muitos louvores hoje. Vamos exaltar o nosso Deus. Você quer seguir nas redes sociais? Hoje eu tenho 13 milhões de visualização no YouTube, 73 mil inscritos. Ah, pastor Roberto, qual que é o seu canal do YouTube? Valmir MD e Programa Viva Brasil. Hoje nós temos mais de 13 milhões de visualizações e temos 73 mil inscritos. E o nosso Instagram tem 16.500 seguidores. Nos siga lá no Instagram, 16.500 seguidores, @programa Aviva Brasil Oficial. Nós queremos profetizar a bênção de Deus na sua vida. Mandando um abraço especial aqui pro Fábio. A gente está aqui tem um carinho muito especial pela TV Estilo, que é um canal de bênção. É TV Estilo, tecnologia a serviço do reino. E você que quer ter o seu programa aqui, né, como nós vamos falar hoje com o apóstolo Moisés daqui a pouquinho, nós apresentamos para ele o projeto de fazer um programa que toda quinta-feira, 20 horas, vai ser um programa abençoado, Church dos Milagres, aonde um milagre espera por você. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais. Toda quinta-feira, Fábio, quinta-feira você vai participar do culto aí na sua casa,
pela TV Estilo. Vai ter muitas igrejas fazendo culto e adorando o nosso Deus aqui. Isso é bom, nós queremos te convidar. Ah, pastor Roberto, eu quero fazer um programa aqui na TV Estilo. Ligue 011 95410 9677. A gente vai te ajudar até na como produzir o programa, como fazer, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Faculdade Aviva Brasil. Eu, pastor Roberto Teixeira, sou doutor em teologia pela Faculdade Aviva Brasil. Eu dou curso de básico, médio e bacharel em teologia, são de 2 a 4 anos, presencial e à distância. Você entra lá, www.faculdadeavivabrasil.com.br ou liga 011 95410 9677 e nós fazemos um núcleo na sua igreja presencial ou à distância EAD. Então nós temos curso de capelania, são 10 tipos de capelania, nós temos o curso de gestão e liderança, nós fazemos conferências, nós estamos fazendo louvorzão Aviva Brasil com uma equipe de cantores, nós fizemos esses dias atrás, tem sido uma bênção e nós queremos declarar a bênção de Deus sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Agora você pode falar, pastor Roberto, eu quero falar sobre a sua igreja. Que igreja o senhor faz parte? Está aparecendo para você aí. Paz Church. A Paz Church São Paulo, mandando um abraço, pastor Eber Uber, pastor Andréia Uber. A Paz Church, a nossa igreja, tem mais de 800 igrejas no Brasil. Ela fica aqui no Shopping Anália Franco. Vou até te dar dias de culto de celebração pertinho do Shopping Anália Franco, aqui do Tatuapé. Na rua Professor Juliane, 262. Rua Professor Juliane, está passando o endereço aí para você, 262. Nós temos os nossos cultos sábado, 17 horas, domingo, 9h30 da manhã, 11h30 da manhã, 16h30, 18h30 e 20h30. São 7 cultos de celebração. Hoje na nossa igreja Paz Church são 6.000 membros aqui no Tatuapé. A igreja cabe 1.000 pessoas, mas nós temos 6.000 pessoas em cultos diferentes. E nós vamos até o final de dezembro agora inaugurar a nova Paz Church, que é perto do Shopping Anália Franco, que cabe quase 2.000 pessoas. E nós temos a Paz Church em Belém do Pará, que é a maior igreja evangélica em um só lugar, 60.000 membros. Foi o pastor Eiber que começou esse projeto. Hoje nós temos a Paz Church com 60.000 membros. Então você que quer conhecer a nossa igreja, nós estamos colocando para você o endereço aí, Paz Church São Paulo, pastor Eiber Uber, Rua Professor Juliane, 262, Shopping, pertinho do Shopping Anália Franco. E nós vamos falar agora de Life Group. O que é um Life Group? É culto nos lares. O Life Group é culto nos lares. Hoje nós temos mais de 300 cultos nos lares em São Paulo e em vários lugares. Você quer um culto no lar da Paz Church? Entra lá no nosso site, entra no Play Store, baixe o aplicativo da Paz Church São Paulo, tem tudo lá e você vai saber onde tem um Life Group, um culto no lar mais pertinho da sua casa. São mais de 330 cultos nós temos toda semana, por isso que são os 6.000 membros que nós temos em São Paulo. A igreja, a Paz Church é uma família que não para de crescer. Venha fazer parte dessa família em nome de Jesus. E eu quero falar agora sobre Paz Pray. O que é o Paz Pray, pastor Roberto Teixeira? O Paz Pray é uma sala de oração. Eu faço parte da sala de oração. Eu dirijo sempre segunda, quarta e sexta, 23 horas da noite. Mas nós temos o Paz Pray, são 16 horários, era 15, agora é 16 horários. Começa meia-noite, era 13 horas que está passando aí para vocês, mas agora já chegamos a 16 horas, está crescendo. O que é o Paz Pray? A Bíblia diz em Tiago 5,16, orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então nós queremos orar por você. Você entra no Paz Pray, nós temos 16 horas todo dia de oração. Então você entra numa sala de oração, são 16 líderes diferentes. Eu fui o líder que inaugurei a sala das 14 horas, hoje eu estou fazendo às 23 horas, segunda, quarta e sexta. Mas tem gente que faz todo dia, mas todo dia no Paz Pray você pode orar, deixar pedido de oração, orar, conversar com pessoas que vão orar por você. Quer saber mais? Entra lá na Paz Church, sobre o Paz Pray, e vai saber sobre 16 horas de oração. Eram 13, mas agora já chegamos a 16 horas de oração, que graças a Deus
Estamos crescendo, ganhando muitas almas para o reino de Deus e vamos declarar que o Brasil é do Senhor Jesus. Vamos declarar que dias melhores virão, que você não vai só ouvir falar de milagres, você vai viver em 2025 os maiores milagres de Deus na sua vida. Vamos ouvir agora Pastor Roberto Teixeira cantando Voz da Verdade, o escudo. Deus é o nosso escudo. Eu, Pastor Roberto Teixeira, cantando com a banda Voz da Verdade oficial em Santo André. Foi uma bênção, mais de 2.000 pessoas adoraram ao Senhor. Eu cantei, o pastor Carlos Moisés, mandando um abraço, pastor Carlos Moisés e a banda Voz da Verdade. Então vamos ouvir agora Pastor Roberto Teixeira cantando Voz da Verdade. Voltamos já já, programa Aviva Brasil, dias melhores virão. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Cantinho, já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Lavassuri comandar a baixaria, eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Levante a mão e adore o Rei. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem cura que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra Deus é pura, é escudo para os que nele creem. Creia, Deus está entrando com um grande milagre na tua vida. Deus vai escrever uma nova história na tua vida em nome de Jesus. Toda porta fechada, Deus está abrindo. Xarabacomandarabaxuriqueria. Não há ferrolho nem porta que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade hoje se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra
Programa Viva Brasil, dias melhores virão. Você está no programa A Viva Brasil na TV Estilo, canal 19 da Soul TV, para mais de 197 países. Você pode baixar o nosso aplicativo lá no Play Store da Soul TV. Você vai encontrar lá TV Estilo, são 24 horas de programação, né? E nós passamos um vídeo para vocês aí, Café com Empreendedor. Eu quero passar daqui a pouco de novo, para que você não perca. Café com Empreendedor C2B, 22 de março, sábado, às 9 horas da manhã, 22 de março, sábado, às 9 horas da manhã. Você está passando até o endereço para vocês aí. Você que não conhecia ainda, não teve a oportunidade de participar, é lá na nossa igreja, na Paz Church de São Paulo, na Rua Professor Juliane 262, sábado, dia 22 de março. Você quer uma oração, quer ser uma palavra só para empresários e empreendedores, é um culto específico, você vai ser muito abençoado por Deus. Então, eu quero que você seja abençoado em nome de Jesus e te convidando, 22 de março, Café com o Empreendedor. Vamos ver esse vídeo mais uma vez, voltamos já já. Programa Viva Brasil, dias melhores virão. Programa Viva Brasil, dias melhores virão. Você está aqui na TV Estilo, canal 19 da Soul TV, para 197 países. Deus está entrando com uma grande vitória na tua vida, uma grande bênção na tua vida. Eu sou seu irmão em Cristo Jesus, pastor Roberto Teixeira, canta Voz da Verdade. Então hoje nós estamos aqui recebendo os nossos convidados. Eu tenho o prazer de receber aqui com a gente também Apóstolo Moisés Oliveira, que vai estar fazendo o programa aqui toda quinta-feira, um culto na sua casa, Church dos Milagres. A paz do Senhor, apóstolo. A paz do Senhor Jesus, meu pastor Roberto, a todos os ouvintes da TV Estilo. Estamos aí com esse novo projeto, né, pela TV Estilo, pelo canal 19 da Soul TV, pelas redes sociais, para mais de 197 países. Toda quinta-feira você tem um encontro marcado com o seu milagre. Você tem uma chamada para receber o teu milagre. É Church dos Milagres. O programa Church dos Milagres, ele vai ao ar toda quinta-feira a partir das 20 horas pela TV Estilo. Puxa aí no seu aplicativo, aí na loja de aplicativo seu aí do Play Store ou do seu o iPhone. Você busca aí TV Estilo. Toda quinta-feira às 20 horas nós estaremos ao vivo aqui. Deus tem um milagre para você. Muito bem, nós estamos aqui falando do Church dos Milagres, quinta-feira, aonde o milagre espera por você toda quinta-feira às 20 horas. Deus tem um milagre para você. Eu vou estar participando sempre com os meus louvores. Vários cantores nossos que estão participando hoje aqui do Aviva Brasil, também como o apóstolo também faz parte do Aviva Brasil. E ele tem uma novidade: breve vai ter a igreja lá na Vila Matilde, cabe quase 100 pessoas, pertinho, Church dos Milagres, pertinho do metrô Vila Matilde. Deixa a novidade para daqui a pouco a gente vai estar lá também. E eu também tenho o prazer, a honra de receber um grande amigo de muitos anos, pastor Carlos Max Cover Matos Nascimento. Prazer ter o senhor aqui, presente de Deus, pastor Carlos. Deus abençoe, obrigado pela sua presença aqui. É um grande prazer estar aqui participando com o pastor Roberto Teixeira, essa bênção muito grande que canta os hinos
do Voz da Verdade já há muitos anos, muito meu amigo, um homem de Deus, que eu tive um grande prazer de conhecer e hoje está presente aqui nesse programa. Estou assim até emocionado, né? Por esse momento tão glorioso que Jesus preparou, né? A gente não é digno de tanta coisa, né? Eu sou acostumado com coisas pequenas, canto em vilarejos, lugares simples, onde o púlpito é só uma pilhazinha de broco e a Bíblia é colocada por cima. Mas Deus preparou esse momento para mim de estar louvando na televisão para 197 países. Glória a Deus. Como o pastor Roberto Teixeira tem feito esse programa que tem sido um canal de bênção, uma porta de bênção, um portal de bênção para todos aqueles que servem a Deus, né? Aqui também está vários amigos também, aqui o J. Woods, outros irmãos cantores que vão estar daqui a pouquinho falando também. E eu me sinto muito feliz por isso, Roberto Teixeira. Muito bem. E o pastor Carlos Marques, graças a Deus. Pastor Carlos Marques, que é da Assembleia de Deus, Ministério Belém de Itaquaquecetuba. Manda um abraço lá, é o pastor Genildo Simplício, pastor Genildo está convidado para vir aqui um dia também. Ele é da Assembleia de Deus do Belém, lá de Itaquaquecetuba. Um grande homem de Deus. Eles têm uma grande igreja abençoada lá. Deus vem abençoar lá, em nome de Jesus. Professor, como nós já estamos falando aqui do pastor Carlos Marques, vamos já ouvir ele louvar com louvor? Tem um louvor que ele canta do Matos Nascimento, ele é cover do Matos Nascimento e ele gravou um hino falando sobre quando Jesus estendeu as suas mãos. Eu quero dizer para você, a Bíblia diz, Isaías 59, versículo 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir a tua oração, mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Aceite Jesus como Senhor da tua vida. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com o teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Então vamos ouvir agora pastor Carlos Marques, cover do Matos Nascimento, quando Jesus estendeu a sua mão. Voltamos já já. Programa Viva Brasil, dias melhores virão. Quando Jesus estendeu as suas mãos, salvou um homem perdido. Eu era pobre, mas ele se lembrou de mim. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu as suas mãos, agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele eu sou liberto do perigo. As suas mãos para mim.
Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para Programa Viva Brasil, dias melhores irão. Você está na TV Estilo, canal 19 da Soul TV, para 197 países. Você ouviu aí meu amigo, grande amigo, cantando Pastor Carlos Max, cover do Matos Nascimento, cantando Quando Jesus Estendeu a Sua Mão. Eu quero dizer para você, Deus estendeu a mão para você agora para fazer um milagre que você tanto precisa. A bênção que você tanto precisa. Eu quero declarar agora em nome de Jesus que 2025 você não vai só ouvir falar de milagres. 2025 você vai viver os maiores milagres de Deus na sua vida espiritual, conjugal e financeiro. Então nós estamos fazendo uma Viva Brasil, louvorzão a Viva Brasil, cantando vários cantores adorando a Deus. E vamos ouvir Pastor Roberto Teixeira cantando Voz da Verdade, Eu Sou um Milagre. A Bíblia diz em Lucas 1:37, pois para Deus nada é impossível. Pastor Roberto Teixeira cantando Voz da Verdade, Eu Sou um Milagre. Deus tem um milagre para você. Eu já mandei para a produção ali o vídeo. Eu quero declarar na tua vida agora, pastor, eu preciso de um milagre. Deus tem um milagre para você. Vamos ouvir agora eu, Pastor Roberto Teixeira, cantando Voz da Verdade, Eu Sou um Milagre. Voltamos já já. Programa Viva Brasil, dias melhores virão. Programa Viva Brasil, dias melhores virão. Você está na TV Estilo, canal 19 da Soul TV, para 197 países. Pastor Roberto Teixeira cantando Voz da Verdade, Eu Sou um Milagre. Você não vai só ouvir falar de milagres. Eu profetizo em 2023, você vai viver os maiores milagres de Deus na tua vida. Deus está entrando com milagre aí na tua casa, no carro, na empresa, onde quer que você esteja. Receba um milagre em nome de Jesus e começa a profetizar. Deus, eu tomo posse. A Bíblia diz em Lucas 1:37, pois para Deus nada é impossível. O Deus do milagre tem um milagre para você hoje. Receba em nome de Jesus. Aonde a mão do médico não pode alcançar, a mão de Jesus ultrapassa. Receba restituição, transformação. Receba a tua bênção em nome de Jesus. Pastor Roberto Teixeira cantando Voz da Verdade. Sou um milagre, eu sou um milagre. Impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio,
Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. A palavra de Deus diz, Jeremias 33:3, clama a mim e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deus tem um grande milagre na tua vida espiritual, um grande milagre na vida conjugal, um grande milagre na vida financeira. Família não é uma instituição falida, família é uma bênção de Deus. E o Senhor está ministrando um milagre sobre a minha vida, sobre a tua vida. Entra, Senhor, com teu milagre em nome de Jesus. Quebra todo impedimento, quebra todo mal, quebra todo obstáculo. Tira a tristeza, Senhor, e traz a alegria. Tira a doença e traz a cura. Tira a derrota e traz a vitória. Eu sou um milagre, você é um milagre. Pastor Roberto Teixeira cantando Voz da Verdade. Eu sou um milagre. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre, estou aqui. Você não vai mais ouvir falar de milagres, mas vai viver os maiores milagres de Deus na sua vida. Alabassubiquéria, em nome de Jesus. Isso me faz lembrar, eu estava pregando em uma igreja, louvando ao Senhor em Santa Amaro. Um rapaz com AIDS em estado terminal, tinha 2 semanas para morrer, com 37 quilos, entrou na igreja à procura de um milagre. Só que ele estava no lugar certo, ele foi no lugar certo. Oramos por ele, orei no nome de Jesus. 2 semanas depois, esse rapaz apareceu na igreja com 64 quilos, dizendo: eu sou um milagre. Jesus me curou e entregou a vida dele a Jesus. O Deus do impossível fará o mesmo por você. Creia nisso, não há nada que Deus não possa resolver. Lucas 36. Programa A Viva
Brasil, dias melhores virão. Você está na TV Estilo, canal 19 da Soul TV. Programa Viva Brasil na TV Estilo, canal 19 da Soul TV, para 197 países. Nós queremos declarar a bênção de Deus na sua vida. Daqui a pouquinho você vai ter uma mensagem da parte de Deus. Pastor Luciano subirá na nossa igreja Past Church, ministrando Corra pelo Prêmio. Deus vai falar com você de uma maneira poderosa. Você vai ser abençoado. E eu tenho alguns amigos que eu tenho o prazer de recebê-los aqui hoje. Já estou ungindo ele. J. Hudson, cover J. Neto. Eu nunca vi alguém cantar tão parecido com J. Neto. Prazer ter você aqui, Paz do Senhor. Fale bem pertinho do microfone. Amém. A paz do Senhor para todos. É um prazer também estar aqui nessa rede de TV, né, mostrando alguns trabalhos meus, né, e também o trabalho do J. Neto. Já louvo os louvores do J. Neto já há uns 15, 20 anos, eu creio, né, e nesse tempo aí também eu tenho o meu CD, gravei o meu CD também, né, e é isso aí, Jesus é bom e Ele sempre nos supre, né, nos nossos momentos, os momentos bons, os momentos ruins, e esse agora é um momento de adoração a Deus, o qual é maravilhoso estar aqui no seu programa. Amém. Amém. Aqui também tem o irmão Carlos Max, a esposa dele também, que é um grande amigo meu. Também tem o Jorge Rodrigues aqui, também, que é um grande amigo também, né? Todo mundo nosso, um grande amigo. E assim, já tenho eu também, pastor Roberto Teixeira, canta Voz da Verdade. Esse programa tem Voz da Verdade, J. Neto, Matos Nascimento, cover. Tem tudo aqui para adorar a Deus, para que toda honra e glória seja dada ao Senhor. Que a partir do dia que a gente se encontramos, nós se conhecemos, ele agora vai ser, eu acho que ele não vai suportar a cola que eu vou ser dele. Não, vai ser bênção. Eu que tenho o prazer de ser assessor de vocês, você que Glórias é cantor, quer gravar aqui no seu vídeo no programa Viva Brasil para 197 países, e nós estamos fazendo a agenda para cantores e pregadores. Como é que eu faço, pastor Roberto Teixeira? Ligue 011 954 10. Pastor Roberto Teixeira canta a Voz da Verdade. Eu tenho uma banda, nós temos uma banda em Mongaguá, uma banda aqui em São Paulo, e nós vamos cantar com todos esses cantores que têm louvores abençoados. Foi um presente de Deus ter o pastor Carlos Marques cantando aqui Matos Nascimento. Quando Jesus estendeu a sua mão, eu senti a presença de Deus. E todos os cantores que estão hoje aqui cantando, o J. Hudson, já daqui a pouquinho você já vai ver o louvor dele, né? Cantando J. Neto. E tenho o prazer de ter aqui também, vamos falar antes de passar o louvor aqui, meu amigo Jorge Rodrigues. Nós estamos fazendo já a parceria, ele tem um estúdio, né? Agora já vai ser o Estúdio A Viva Brasil. Nós vamos levar os cantores lá para gravar lá e ter mais qualidade para passar aqui na TV Estilo. Jorge Rodrigues, obrigado por você estar aqui no programa Viva Brasil, você é uma benção, viu? Pastor Roberto Teixeira, eu agradeço a oportunidade por eu estar aqui hoje, participando aqui desse papo maravilhoso, falando sobre Jesus Cristo, né? E glória. Deus deu essa oportunidade de nós mostrar o nosso trabalho. Eu tenho o CD gravado há mais de 20 anos, já cantei em muitas igrejas e nunca tive a oportunidade. A gente deve ter se barrado, né? Porque eu cantei muito mandando um abraço, Pastor Roberto da Atalaia, né? Quantas pessoas foram abençoadas no Iminonato? Eu fui muito abençoado pela Rádio Atalaia, né? Mandando um abraço, vou trazer ele aqui também, uma pessoa muito especial. Eu participei muito dos eventos da Rádio Atalaia. Minha música chegou a ser uma das mais tocadas na Rádio Atalaia, chamada-se Água Viva. E agora eu estou tendo a oportunidade aqui de participar aqui na TV Estilo, né? No programa Viva Brasil, né? É uma 197 países. Uma oportunidade única. A partir de hoje nós vamos fazer uma parceria. Glória a Deus. E Jesus, tenho certeza que Jesus Cristo está nesse negócio, né? Porque nada acontece se Jesus não estiver presente. Amém. Né? Eu agradeço muito pela oportunidade, pastor Roberto Teixeira. Muito obrigado por estar aqui junto com você fazendo essa parceria. Amém. Já estamos juntos. Agradeço muito. Irmãos, aprenda uma coisa. O que nos une é mais forte do que o que nos separa. Aleluia. O que nos une é o sangue de Jesus Cristo. O que nos separa são coisinhas, dogmas e doutrina, mas o que nos une é o sangue de Jesus. A gente está aqui confraternizando, eu, pastor Roberto, canto Voz da Verdade, né? O pastor Carlos Marques, cover Matos Nascimento, J. Hudson, cover J. Neto,
Jorge Rodrigues, cover. Jorge Rodrigues mesmo. Te peguei. E muitos cantores mandando um abraço. Banda Liberta Feed, pastor Wellington Feed. A gente sempre está com a gente, com a banda cantando. E a gente quer ficar feliz, irmão. Aqui não estamos preocupados quem canta mais. Não. Quem é mais aqui no nosso meio é Jesus. Quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus. Quando o homem quer aparecer, Jesus some. Mas quando o homem some, Jesus aparece. E agora vamos ouvir meu amigo J. Hudson, cover J. Neto, Pensando Bem. Voltamos já já. Programa Viva Brasil. Dias melhores virão. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem sair. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Censuras, embora eu sei que te aborreço, mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que cometo contra ti. Se for preciso exortar, fala comigo, estou ouvindo. Fala comigo, acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir.
em glória, não me deixes, Senhor. Estou contigo, ora não temas, te encorajas, vai em frente. É a presença que eu anelo, tão somente. Não há barreiras que não possas ultrapassar. Mas se estou fraco, ó, me escondas em tuas asas bem seguras, me agasalha no teu manto de ternuras, ó, me transportas como um vento sobre o mar. Não me deixes, Senhor. Programa Aviva Brasil. Programa Viva Brasil, dias melhores irão. Você está na TV Estilo, canal 19 da Soul TV para 197 países. A produção já vai colocar meu nome, Pastor Roberto Teixeira. Quer levar o Pastor Roberto Teixeira para cantar na sua igreja? Cantor J. Hudson cantando, J. Neto, Pastor Carlos Max e Jorge Rodrigues, Pastor Wellington, Feed Banda, muitos cantores. Nós vamos fazer o Aviva Brasil aí na sua igreja. A produção pode pôr até o telefone aí, Pastor Roberto Teixeira. Nosso telefone, se você quer nos convidar, 011 95410 9677. E você quer se inscrever inscreva já no canal do YouTube da TV Estilo e no nosso canal do YouTube, programa Valmir MD e programa Viva Brasil. Nós temos mais de 13 milhões de visualização no YouTube e temos também mais de 73 mil inscritos. E o meu Instagram, @programa Viva Brasil Oficial. Hoje nós temos mais de 16.500 seguidores. Mandando um abraço para todos os irmãos que estão nos seguindo, mandando mensagem, participando com a gente, participando desse programa que vai passar em todas as nossas redes sociais também. Além de passar, você que não sabe como funciona, baixa o aplicativo no seu celular da Soul TV. Você vai baixar 120 canais gratuitos, Record News, e entre elas o melhor vai estar TV Estilo. Você pegou TV Estilo, 24 horas de programação, vai estar o nosso programa Viva Brasil dentro da TV Estilo. Então você vai ser abençoado por Deus. Eu tenho o prazer de estar aqui com a gente também. Nós fizemos já... Produção, já vamos falar também. Shalom Manutenção em Geral. Pode pôr o banner em tela cheia aí. Shalom Manutenção em Geral. Pedreiro, pintor, eletricista, encantador. Serviço em geral. Ligue agora, 011 95410 9677. Nós temos uma equipe, mais de 20 pessoas trabalhando com a gente em São Paulo. Mandando um abraço para o Jaziel, que está com a equipe com mais de 20 pessoas aqui em São Paulo. Temos em Mongaguá também uma equipe. Você quer fazer um serviço no seu prédio, no seu condomínio, com pessoa séria? Ligue agora, 011 95410 9677. Shalom Manutenção em Geral vai cuidar
da sua casa, do seu apartamento, vai ser bênção com pessoas, homens de Deus e pessoas de muita confiança, e Deus vai te abençoar poderosamente. Jorge Rodrigues, bom ter você aqui com a gente. Fizemos essa parceria do Estúdio Aviva Brasil. Eu estive lá cantando hoje, gravei 4 músicas lá, foi uma benção, com muita qualidade. Deus te abençoe, seja bem-vindo à família Aviva Brasil. Muito obrigado, pastor. Eu estou muito feliz, agradecido a Deus por essa oportunidade de estar aqui junto, fazendo essa parceria e participando do programa Aviva Brasil e aqui na TV Estilo. É uma oportunidade única, eu que já venho há mais de 20 anos cantando nas igrejas e assim, nunca tive a oportunidade de estar aqui fazendo uma entrevista, participando aqui de um podcast, e a gente só tem a agradecer a Deus, porque nada disso aconteceria se Deus não tivesse nesse plano. Eu tenho certeza que o pastor foi abençoado por Deus para me dar essa oportunidade, assim como está dando aqui para o meu irmão J. Hudson. Então nós somos muito gratos por tudo que Deus tem feito na minha vida. Só em estar aqui, só em eu estar vivo, eu estar com saúde, eu já tenho que agradecer a Deus, não precisa mais de nada. Então eu estou muito feliz, muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Amém, muito bem. Nós vamos ouvir aí agora Jorge Rodrigues e banda cantando Água Viva. Voltamos já já, programa Viva Brasil, dias melhores virão. Que dia tão feliz foi quando encontrei Jesus. Ele encheu meu ser. Ele mudou o meu viver. Oh, que dia tão feliz foi quando encontrei Jesus. Ele encheu meu ser. Ele mudou o meu viver. Esta é a razão que me faz cantar, porque Jesus comigo está. Esta é a razão que me faz cantar, porque Jesus comigo está. Ele é a fonte da água viva. Quem bebe desta água nunca mais sede terá. Ele é a fonte da água viva. E quem bebe desta água nunca mais sede terá. E nele posso confiar. Eu posso falar dos meus problemas e sei que ele vai me ajudar. Esta é a razão que me faz cantar, porque Jesus
comigo está. Essa é a razão que me faz cantar, porque Jesus comigo está. Ele é a fonte da água viva, e quem bebe desta água nunca mais sede terá. Ele é a fonte da água viva, e quem bebe desta água nunca mais sede terá. Ele é a fonte da água viva, e quem bebe desta água nunca mais sede terá. E quem bebe desta água nunca mais sede terá. E quem bebe desta água nunca mais sede terá. Programa Viva Brasil, programa Viva Brasil, dias melhores virão. Você está na TV Estilo, canal 19 da Soul TV para 197 países. Já viu aí Jorge Rodrigues cantando Água Viva. Na Bíblia, Jesus se refere à água viva como um símbolo do Evangelho e do amor de Deus. Ele prometeu que quem beber da água viva, que é Jesus, que ele dá, nunca mais terá sede. O que Jesus disse sobre a água? João capítulo 4, versículo 14. Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. João capítulo 4, versículo 14. Então esse hino Água Viva é baseado na fonte de água viva, que é o Senhor Jesus, né? Então nós queremos declarar a bênção de Deus sobre a tua vida. Você está aqui na TV Estilo sendo abençoado por esse louvor, sendo tocado por Deus, impactado por esse louvor. E já já nós vamos ouvir uma mensagem que vai abençoar a tua vida. Nós vamos ouvir Pastor Luciano subirá lá na minha igreja, Past Church, com uma mensagem: corra pelo prêmio. O prêmio, corra pelo prêmio. Aleluia, glória a Jesus. Boa noite a todos, a paz de Cristo. Você está feliz com Jesus? E Ele feliz com você? Esse amém ainda vai ser mais empolgado, eu tenho certeza. Glória a Deus. Uma alegria estar com vocês e poder repartir da palavra de Deus. Eu tenho a palavra de Deus no seu coração hoje. Antes disso, só queria aproveitar e encorajar. Já falamos disso em outras ocasiões. Mas aqueles de vocês que talvez ainda não tiveram acesso ou quiser aproveitar a oportunidade para presentear alguém, nós temos ali à disposição meu livro Cuidado do Corpo, Sabedoria Bíblica para o Bem-Estar Físico e Espiritual, e também o livro que eu fiz só uma ponta, uma participação como coautor, é o livro do Dr. Aldrin Marshall, o médico que mais me ajudou na última década a entender e implementar algumas mudanças práticas na área de saúde. Ele escreveu Rumo aos 120 anos, não confundir com Rumo aos 120 quilos. Alguns estão pegando a rota errada, né? Rumo aos 120 anos, como desfrutar a realidade bíblica e científica de uma vida longa e plena. Além desses dois materiais, para aqueles que estão mais focados no estudo bíblico e no entendimento mais profundo da doutrina, a gente tem recomendado o material que recentemente traduzimos e publicamos do Michael Brown, Hipergraça, o preço oculto de uma teologia falsificada. Esse e vários outros títulos de livros do nosso ministério vão estar à disposição depois, lá embaixo, acredito, né? Caso você tenha interesse. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios,
no capítulo 9, e nós vamos ler juntos dos versos 24 a 27. 1 aos Coríntios, capítulo 9, de 24 a 27. O texto sagrado diz: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Vou pedir a gentileza de você repetir essa frase comigo. Pode ser, diga: corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Então ele segue dizendo no 25: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O tema da minha mensagem hoje é: corra pelo prêmio. O apóstolo Paulo faz uma alusão, aos atletas da época que corriam no estádio, nos chamando ao entendimento de um paralelo, dessas verdades naturais ligadas ao atleta, à corrida, às competições, que se aplica no plano espiritual. E nós vamos entender que várias vezes essa analogia é usada na Bíblia ao longo das Escrituras. Por exemplo, em Gálatas 5:7, o apóstolo pergunta, primeiro afirma, depois pergunta: vocês iam correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Quando ele diz iam correndo bem, ele está falando da performance da vida cristã. Mas quando fala deles terem deixado de obedecer à verdade, a alusão é: vocês diminuíram o pace, o ritmo da corrida. Em Filipenses, no capítulo 2, no verso 16, o apóstolo diz: assim no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Várias vezes a jornada da vida cristã será associada na alegoria bíblica à corrida da fé. E nós precisamos entender que, embora isso seja comum na literatura antiga, o próprio fato do Paulo estar escrevendo aos Coríntios, uma cidade importante da Grécia, já tem que nos fazer parar e pensar em algo, que eles entendiam muito bem a alegoria. Embora Paulo tenha vivido nos dias do Império Romano, antes de Roma dominar o mundo, quem dominou o mundo foi a Grécia de Alexandre o Grande. E não apenas dominou o mundo, eles helenizaram o mundo, espalharam não apenas a língua, mas a cultura grega, que sempre foi muito forte nos esportes. Eles são os precursores dos Jogos Olímpicos e de diversas competições. Roma simplesmente abraçou muitas das práticas dos gregos e não apenas as continuou, às vezes até as aperfeiçoou e melhorou. Entre elas, nós temos a questão dos esportes. Corinto era uma cidade que certamente, como as grandes cidades da Grécia, tinha uma arena, tinha um estádio, e Paulo está falando de algo que todo mundo vai entender. Ele apresenta o paralelo de algo que é, naturalmente falando, verdadeiro em relação ao atleta e que chama a minha e a sua atenção para a aplicação disso no plano espiritual. E aqui hoje, eu quero destacar 3 coisas em relação a esses atletas que ele menciona. Em primeiro lugar, a importância de empenho. Quando ele diz, corram de tal maneira que ganhe o prêmio, ele está dizendo, dê o melhor de si, corra para ganhar. E aqui ele está falando de empenho, dedicação e esforço. Depois, quando ele diz, segundo lugar aqui, a ser destacado, a necessidade de disciplina. Quando ele diz, todo atleta em tudo se domina, ele também nos revela um padrão importante a ser reproduzido no plano espiritual. E esse será o meu segundo tópico, a necessidade de disciplina. Mas em terceiro lugar, ele fala de correr pelo prêmio. E nós queremos trabalhar a ideia aqui do foco no prêmio. O quão importante é nessa corrida da fé vislumbrarmos a recompensa e aquilo que nos aguarda. Dito isso, vamos começar pelo tópico 1, a importância do empenho. Depois de dizer, correm de tal maneira que ganham o prêmio, ou seja, não é só correr, é a forma como corre, é a dedicação à corrida. O apóstolo Paulo fala exatamente sobre fazê-lo da melhor forma possível. Aliás, vale destacar aqui que para que eles pudessem participar de uma corrida, esses atletas já precisavam ser parte da elite do esporte. Não era qualquer um que seria admitido para uma competição. Na verdade, antes da competição, eles tinham um período preparatório, depois vou falar melhor sobre isso, de 10 meses antes de uma corrida. Ou seja, se você acha que a dedicação para que alguém se torne um atleta de alta performance é só coisa moderna, você ficaria impressionado com o entendimento que eles tinham da época, qual era o nível de dedicação desses atletas. E o apóstolo Paulo, ele usa isso para provocar em mim e você uma resposta.
E eu sei que isso normalmente gera um certo sofisma, um raciocínio falso, que muitos crentes tentam bloquear a ideia do empenho, da dedicação, do esforço, em nome de uma aplicação errada e equivocada da graça, né? Outro dia alguém falou, mas a graça é favor imerecido. Eu falei, o que isso tem a ver com o empenho ou a dedicação? Nas palavras de Dallas Willard, o grande escritor cristão, ele dizia, graça é o oposto de mérito, não de esforço. Ou seja, tem lugar para o esforço na vida cristã? Sim, o próprio apóstolo Paulo, o maior ensinador da graça, justificação e fé do Novo Testamento, falou muito sobre esforço. E o que eu e você precisamos entender é que o nosso esforço não gera mérito, mas ele tem o seu lugar de importância. Um dia alguém falou para mim, eu não entendo a sua dedicação a Deus. Parece que você quer merecer alguma coisa. Eu falei, você está maluco? Tudo que Deus nos faz é favor imerecido. Eu falei, então por que você se dedica? Eu falei, porque Ele merece. Só faltou dizer cabeção. Porque assim, eu não consigo entender como, se eu não vou ter mérito com isso, Deus que nos deu favor imerecido não merece a melhor resposta de nós? Filipenses 1:27 diz, vivei de modo digno da vocação com que vocês foram chamados. Ou seja, nós não dignificamos a nós mesmos com o empenho, nós dignificamos o Evangelho e o Salvador que nos deu dignidade quando nós não tínhamos nenhuma. Então o empenho, a dedicação não tem a ver com mérito, é muito mais uma resposta de gratidão. E é um chamado de Deus ao longo de toda a Escritura, que nós não podemos negar. Em Colossenses 1:29, o apóstolo Paulo diz, é para esse fim que eu me empenho. A palavra empenho aqui fala de dedicação. Qual era o nível de empenho de Paulo? Ele diz, esforçando-me o mais possível. Ou seja, ele não está só falando de esforço, mas de esforço ao máximo. Segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Evidentemente, Paulo não está dizendo que só o nosso esforço garante tudo. Todos nós vamos precisar da ajuda de Deus. Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Isso não significa que Ele, sem nós, vai fazer tudo em nosso lugar. Então, há sempre uma interação da minha dedicação com o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Mas Paulo está dizendo, eu me empenho. Traduzindo aqui, tem dedicação, meu amigo. Em que nível? Esforçando-me o mais possível. Essa palavra traduzida esforçando-me no grego é a palavra agonizomai, que de acordo com os léxicos significa entrar em uma competição, competir nos Jogos Olímpicos, competir com adversários, lutar, esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se em obter algo. Ela basicamente, está apontando para tudo aquilo que o atleta fazia. Aliás, é curioso reconhecer que quando em 1 Coríntios 9:25 Paulo diz, todo atleta em tudo se domina, a palavra traduzida atleta é a mesma palavra traduzida esforço, agonizomai. Ou seja, o atleta era a encarnação do empenho e da dedicação dentro daquela cultura. Como eu disse, 10 meses de preparação antes de uma corrida. Eles eram avaliados por juízes em relação ao seu empenho e à dedicação no treino. Alguns poderiam ser eliminados antes da própria corrida, se não dessem o melhor de si. Tanto que eles são mencionados, atletas, dentro da literatura antiga, como mencionei no início, quer seja pelos pensadores gregos da filosofia, a turma do estoicismo, eles eram apresentados como símbolos da dedicação. E aqui quando Paulo está falando de um atleta, ou seja, a palavra traduzida atleta, se a gente fosse transliterar, seria aquele que se esforça ao máximo. É assim que eles se referiam ao camarada, porque era necessário empenho e dedicação. Se o próprio paralelo de alguém que se esforça foi aplicado para nós, evidente que não se espera de mim e de você outra coisa a não ser dedicação e empenho. Você pode dizer amém? Em 1 Timóteo 6,12, o apóstolo diz ao seu discípulo, combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez boa confissão diante de muitas testemunhas. A palavra traduzida aqui, combata, do verbo combater, e depois a própria aplicação, o bom combate, de novo, é uma repetição da palavra agonizomai. Algumas traduções mais modernas optaram por corra a corrida da fé, porque a competição no estádio poderia ser luta, combate, ou poderia ser corrida. De qualquer forma, ele está dizendo, esforce-se no bom esforço da fé. E que ele está aplicando no plano espiritual, ninguém duvida, não só porque ele menciona a fé, como também pelo fato de que ele diz, tome posse da vida eterna. A versão fácil de ler traduziu essa frase da seguinte forma, dê o melhor de você para ganhar a nobre corrida da fé. Em Hebreus, no capítulo 12, no verso 1, que é mais um texto que compara a jornada cristã com uma corrida, a Escritura diz, portanto, também nós,
Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Muitas traduções modernas, em vez de dizer a carreira, né, dizem corramos com perseverança a corrida. Que a palavra traduzida carreira significa curso, mas era o curso que o corredor trilhava. Hoje em dia nós chamaríamos de a pista de corrida. Então ele está dizendo que nós temos que correr com perseverança a carreira da fé, a carreira ou a corrida que nos foi proposta. Agora, o que significa correr com perseverança? Em primeiro lugar, é não desistir, é correr até o fim. E a corrida cristã, ela não é bem uma corrida dos 100 metros rasos. Ela está mais para uma maratona ou, quem sabe, uma ultramaratona. Nós vamos ter que correr por muito tempo. Isso significa o quê? Que o conceito de perseverança não é só correr até terminar. Mas isso envolve administrar a corrida ao longo de todo o percurso. Essa palavra grega, no original, traduzida como perseverança, hipomune, ela tem um significado quádruplo. Estabilidade, constância, tolerância e persistência. Perseverança foi aqui aplicado como sinônimo de persistência, a quarta possibilidade de tradução. Mas muitas vezes ela foi traduzida no Novo Testamento como constância. Pastor, o senhor acha que a gente deveria escolher entre constância ou perseverança? Não. Eu acho que a mesma palavra comunica os dois sentidos. Mas por que eu quero destacar constância? Há um tempo atrás, meu filho começou a se empolgar com a ideia de corrida, começou a correr cada vez mais, e um dia ele me avisa, quando eu morava ainda aqui em São Paulo, pai, estou indo a Curitiba para correr uma maratona. Eu pensei, uau, o menino está levando isso a sério. Comentei com uma pessoa, num momento nosso de treino, que é dessa área do esporte, né? Meu filho comentou que vai correr uma maratona. Ele falou, pastor, já vou te dizer em quanto tempo, não só te garanto que ele vai terminar, porque ele vem treinando bastante para isso, mas eu te garanto até o tempo que ele vai fazer. Eu falei, você está brincando? Ele falou, não, seu filho vai terminar a maratona em tanto tempo. Eu falei, como é que você sabe? Ele falou, pastor, eu tenho acompanhado ele pelo Instagram. Quando ele faz as corridas menores de 10 quilômetros, o pace dele, a expressão que quem corre usa para o pace é o ritmo da corrida, a velocidade é de tanto. Eu falei, então o senhor está multiplicando isso meio que por 4 para ter uma noção? Ele falou, não, pastor. Ninguém consegue manter o pace dos primeiros 10 até o fim. Seu filho vai ter que começar num pace menor e no início ele tem que salvar energia. Porque no fim vai faltar e ele vai ter que tirar energia de onde não tem para conseguir preservar esse outro pace. Então falou, o pace muda completamente para uma corrida longa. E quando nós falamos dessa corrida da fé, a gente precisa entender que fomos chamados para perseverança, correr até o fim, mas também fomos chamados para constância. E isso tudo é parte do empenho, da dedicação que eu e você devemos àquele que nos tem chamado a correr essa corrida. Segunda área a ser destacada, a necessidade de disciplina. Nós vimos que em 1 Coríntios 9:25, Paulo diz que todo atleta em tudo se domina. A NVT, a nova versão transformadora, traduziu: o atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Mas a ideia de disciplina aqui envolve várias coisas, né? Essa expressão traduzida em tudo se domina, nas versões mais antigas se moderam, né? Ela significa, essa palavra no original, controlar-se, ser continente, exibir autodomínio, conduzir-se temperadamente. Mas metaforicamente falando, trata-se da imagem derivada de atletas que, ao preparar-se para os jogos, abstêm-se de comida prejudicial à saúde, vinho, indulgência sexual. Quando você olha para esse comentário, isso nos revela qual era o padrão e a mentalidade dos atletas. Ele não era considerado apenas o camarada que se esforça, mas o camarada do autocontrole, do autodomínio, da disciplina. E nós precisamos entender como algumas práticas que adotamos no plano natural irão se refletir no plano espiritual. Durante muito tempo, antes de ser corrigido por Deus sobre o cuidado do corpo, né, eu vivi em nome da hiperatividade com uma agenda absurdamente flexível. Ainda dizia que nós inventamos um versículo apócrifo: bem-aventurados os flexíveis, porque eles nunca se quebrarão. Não tinha hora para comer, não tinha hora para dormir, não tinha hora para levantar, porque isso mudava de acordo com o dia, não havia rotina, né, ou padrão algum justificando, tem que produzir. Só depois de muito tempo, na verdade, quando comecei a consertar as coisas, é que eu vi que toda disciplina que você adota no plano natural, ela vai afetar o nível de performance que você tem na vida espiritual. A Bíblia está cheia desses paralelos. Deixa eu te dar um exemplo. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse, eu já fiz isso procurando com calma. Todo mundo que Deus chamou para fazer alguma coisa para ele, quando Deus chamou, estava trabalhando.
Ninguém estava desocupado. Por quê? Porque se Deus olha para o cara que no natural já não é de alto rendimento, por que é que você acha que Deus ia acreditar? Na hora que eu chamar a trabalhar para mim, ele vai deixar de fazer corpo mole e vai querer fazer algo. Então, nós vemos que esses padrões se refletem. E quem não tem disciplina no natural, vai ter dificuldade no plano espiritual. Quem não tem hora de dormir, levantar, quem não tem hora de comer, normalmente não tem padrões na sua vida devocional, em outras áreas da vida cristã. Mas eu não quero só falar de refletir o padrão natural. Isso é algo que a gente já tem que aprender. A mensagem de abstinência que a gente vem pregando ultimamente, de se exercitar no jejum, no autocontrole, eu acredito que ela é de uma importância maior do que a gente sequer chegou a mensurar. Atletas de alta performance são pessoas de profundo autocontrole. Esses camaradas se privavam de alguns alimentos. E olha que eles não comiam açúcar refinado, glúten, não comiam produtos industrializados, né, processados, ultraprocessados, essa coisa toda que hoje em dia a gente come, cheia não apenas de aditivo químico, mas até de derivado de petróleo. Eles não tinham isso, mas mesmo assim tinham que selecionar certos alimentos. Eles podem drenar a energia de um atleta, né? E não são aquilo que a gente pode dizer que o padrão é igual para todo mundo. A ciência fala muito da idiosincrasia, a individualidade de cada um. Então, eu, por exemplo, tenho uma dieta alimentar, um padrão alimentar que minha esposa não consegue acompanhar. O corpo dela não digere bem alguns dos alimentos que são principais na minha dieta. Então, a gente não pode simplesmente fazer a mesma dieta. Mas cada atleta tinha que saber exatamente o que ele pode comer, o que ele não pode, o que ele deve ou precisa comer, né? Enquanto muita gente estava dizendo, eu vou atrás da recompensa do paladar, e dizia, e eu digo não para esse desejo, porque eu estou de olho em outra recompensa. Não é a gratificação momentânea, é aquela que eu terei no final da corrida. E eles desenvolviam altos padrões, tanto de alimentação, como de controle de peso, como também de exercícios e de descanso. E eu quero te mostrar o paralelo dessas 4 áreas, quando nós falamos da importância ou da necessidade de disciplina no plano espiritual. Um dia desse, estava conversando com um médico no final de uma dessas conferências do cuidado do corpo. A camarada tinha exatamente a mesma altura que eu, mas muito mais quilos do que eu. Mas não era alguém que estava com nenhum problema de obesidade. Pensa no camarada que botou músculo na caixa. Eu lembro que eu fiquei impressionado com a nossa conversa, porque em algum momento eu de brincadeira olhei e falei, doutor, para carregar esse shape o senhor treina quantas vezes por dia? Mas falei de brincadeira, porque normalmente você pergunta quantas vezes por semana. Quando eu falei, o senhor treina quantas vezes por dia? Ele falou 3, de manhã, de tarde, de noite. Eu fiz cara de paisagem, como se eu tivesse perguntado sério quantas vezes por dia. Falei, uau. Aí eu falei, e está com quantos quilos? Ele falou, tanto. Então eu sabia quanto ele pesava mais do que eu. Mas ele falou, mais 4,5% de gordura corporal. Eu falei, o senhor é atleta profissional? Ele falou, não me considero nem amador. Eu só quero ser um bom exemplo para todos os meus pacientes. Eu falei, mas doutor, manter esse shape, com 3 treinos por dia, nessa intensidade que o senhor está insinuando, a ponto da gente saber o resultado pela gordura corporal. Qual é a sua ingestão calórica? Quanto o senhor come por dia? Ele olha para mim, eu engoli seco quando ele falou e disse, 9.000 calorias. Alguns de nós com 2.000 estamos engordando, gente. Com 2.000 estamos engordando. Ele falou 9.000 calorias. Ele falou, e eu como limpo. Ele falou, raramente uso algum tipo de suplemento, porque eu me programo para que todo o alimento naturalmente esteja na minha dieta. Então ele falou, são 9.000 calorias, mas você não tem noção de quanta comida nós estamos falando. E eu lembro que eu fiquei impressionado com aquilo, mas na hora eu me lembrei do Phelps, aquele nadador americano, que anos atrás era não só batia um recorde atrás do outro nas Olimpíadas, mas era um colecionador de medalhas. E na ocasião, eu lembrava de ter lido uma reportagem, uma matéria de um jornalista esportivo, dizendo que a ingestão diária de alimento do Phelps variava de 8 a 13.000 calorias. Mas eram só treino de piscina de 6 a 8 horas por dia. Então, as 8 a 13.000 dependia do nível do treino. Fora toda a questão de atividade física e treino fora piscina. E eu fiquei pensando, quanto que dá isso em comida? Mas na própria matéria, logo depois, mais abaixo, tinha uma foto de uma mesa que juntava todas, não me lembro se eram 7, 8 ou 9 refeições que ele fazia ao longo do dia. E colocaram uma foto com tudo o que ele comia nessas refeições de um dia inteiro, numa mesa só.
Aí, quando eu olhei a foto, falei, isso não cabe dentro do ser humano num dia. Mas nem que você empurra para o estômago extra das pernas, dos braços, das costas. Como é que cabe? É por isso que não dá para comer numa refeição. O homem era uma usina de combustão de energia. Ia comendo e queimando, comendo e queimando, comendo e queimando ao longo de todo o dia. Por que eu estou falando isso? Quando a gente fala da disciplina alimentar, não é só saber dizer não ao que não presta. Quem quer ter alta performance na vida espiritual vai ter que comer a boa comida. Nós temos um paralelo disso no plano espiritual? Claro que sim. Em Mateus 4,4, Jesus, citando Deuteronômio 8,3, diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele está dizendo, você não é só um corpo, uma matéria a ser alimentado. Você também é um ser espiritual. Seu ser espiritual precisa de alimento para a subsistência, como o seu corpo, e o alimento do seu espírito é a palavra de Deus. Em 1 Timóteo 4,6, o apóstolo Paulo diz, você será alimentado pelas palavras da fé. Eu gosto dessa declaração de Paulo. Não apenas chamar a palavra de Deus como palavra da fé, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas dizer que ela nutre, que ela alimenta. E você precisamos de bom alimento. Não é apenas rejeitar comer o que não presta. Eu e você precisamos nos dedicar a comida boa se queremos ter alta performance. Mas tem muito crente que não vai conseguir ter alta performance na corrida por falta de vitamina B, Bíblia. Ou seja, se você quer ter alto desempenho, vai precisar mais do que decorar um ou outro versículo de vez em quando. Vai precisar ler mais do que alguns poucos versículos por dia. Nós precisamos nos abastecer da boa comida. Quem está entendendo, diga amém. E a disciplina não é só evitar o errado, é saber se dedicar, inclusive com horários, com programação. Gente, você vê essa turma que treina muito e que tem alta performance, esses caras andam com marmita, controla tudo que você puder imaginar. Então, tem hora para comer, vai comer com ou sem vontade, vai comer com ou sem fome, porque precisa entregar o que o corpo precisa. E nós vamos ter que melhorar a nossa alimentação. Mas a segunda área é que todos eles trabalhavam controle de peso. Em Hebreus 12:1, que nós lemos antes, a Bíblia diz que nós devemos nos desembaraçar de todo peso, do pecado que tenazmente nos assedia e correr com perseverança a corrida que nos está proposta. O que significa desembaraçar de todo peso? Todo corredor, desde a antiguidade, sabia que não haveria alta performance com excesso de peso, principalmente numa corrida. Paulo, no início, fala de dois diferentes tipos de esportes. Ele enfatiza primeiro a corrida, ele fala de correr para ganhar. Ele diz, assim corro eu, no verso 26, não sem meta. Mas ainda no 26, ele diz, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Por que agora Paulo está falando da luta em vez da corrida? Todos esses estádios, das principais cidades da Grécia e depois com Roma ao longo do mundo, eles tinham 5 competições principais. A corrida era uma das 5. A luta que Paulo está mencionando, não. Porque essa luta, durante muito tempo, eu achava que Paulo estava falando da luta greco-romana. Mas eu nunca me atentei para a frase, assim luto, não desferindo golpes no ar. A luta greco-romana, que até hoje é parte das Olimpíadas, ela não é uma luta que envolve golpes no oponente. Você vai ter que derrubar e mobilizar o oponente, mas é a luta que nós chamamos de grappling, de wrestling. Não se usa a mão para golpear. Só que Paulo está falando literalmente de golpe dado com a mão. Porque no verso 27 ele diz, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros não venha eu mesmo a ser desqualificado. Como eu disse, eles eram avaliados por juiz naqueles 10 meses de preparação. Se não treinassem como devia, já estavam desqualificados, sairiam da prova, nem sequer correriam. Mas Paulo ele está trabalhando a combinação de 2 esportes para nos ajudar a entender uma perspectiva. Paulo diz, no estádio todo mundo corre, mas só um leva o prêmio. No paralelo da fé, isso é literal, absoluto? Não. Porque nós queremos que todo mundo termine essa corrida e ganhe. Nós não estamos torcendo para nenhum dos nossos irmãos deixar de ganhar. Nós não estamos competindo com eles. Então, quando Paulo vai falar desse outro tipo de luta, ele está falando de uma luta que foi a precursora do pugilismo, que hoje nós chamamos do boxe. Eles improvisavam as luvas da época, que eram tiras de couro e de pano, enrolavam nas mãos e a pancadaria comia solto. Aí Paulo usa isso para dizer, eu esmurro meu corpo, porque ele está dizendo, nós não estamos competindo uns com os outros. Ele diz, nós temos que competir com essa carnalidade, para que ela não roube de nós o alto desempenho na vida espiritual. E aí você entende que uma vida de disciplinas e abstinências, ela mantém a carne no seu devido lugar. Mas nós precisamos entender que também
quando ele fala de desembaraçar do peso, ele não está falando de peso e pecado como fosse uma coisa só. Ele diz desembaraçando-nos de todo o peso. E, aqui temos um aditivo, do pecado. O pecado nós sabemos o quão danoso é e não precisa ser discutido aqui. Mas o que é peso? Peso é aquilo que não é necessariamente pecado, mas atrapalha a performance. E eu e você precisamos aprender que se queremos alta performance na vida espiritual, não adianta ter só a lista do pode e não pode. Não, isso minha religião não permite, eu não faço. Isso aqui ninguém falou nada, está tudo bem. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele está dizendo, tem coisas que nem são pecados, nem são proibidas, mas vai roubar minha performance, está fora. Não deveria ser parte da vida de um atleta que entendeu a necessidade de disciplina. Pastor, o que é o peso? O peso é algo que rouba o seu rendimento. Bom, se o esporte for a luta, ele pode te ajudar. Mas como estamos falando principalmente da corrida, eu lembro do momento em que meu filho começou a se dedicar não só à corrida, mas à musculação, com vistas à hipertrofia, ganho de massa muscular. Um dia eu falei para ele, bonitão, você vai ter que escolher uma coisa ou outra. Ou você corre, ou você fica grande. Se você ficar grande, você não rende na corrida. Se você correr muito, você não fica grande. Porque você vai queimar músculo em vez de desenvolver. Eu falei, você nunca vai ver um maratonista grande. Os caras são isso aqui, meu amigo. Não apenas porque queimam muita energia e caloria, mas eles queimam até músculo no processo. E eles sabem que se tiver peso demais, não vai render na corrida. Eu, nos últimos anos, perdi muito peso. Foram em torno de 60 quilos foram embora. Mas eu tenho um padrão, que é uma constância a maior parte do ano. Por que eu digo a maior parte do ano? Porque eu tenho 2 vezes por ano, uma por semestre, uma experiência, que é uma prática minha pessoal, de jejuns prolongados. Então, em 40 dias de jejum que eu faço a cada semestre, eu perco de 12, às vezes até 16 quilos. Ou seja, de uma hora para outra, eu não preciso nem falar para a igreja que eu estou jejuando. Né? Depois da 3ª semana, todo mundo já está sabendo. Porque a perda de peso está acontecendo muito rápido. Mas eu não deixo de me exercitar durante o jejum. E, meu amigo, depois de 10 quilos, as mesmas coisas que eu faço sempre, o mesmo cardio, eu rendo muito mais. Não estou falando de gastar mais tempo, não estou falando de mudar o grau de dificuldade, só de fazer o que eu faço sempre, com 10 quilos a menos. Eu, muitas vezes, estou voando naquele cardio. E nós precisamos entender que no plano espiritual não é diferente. Quem quer correr bem, vai ter que abrir mão de peso. E peso não é necessariamente pecado. Às vezes são as distrações que nós gastamos. E é assustador o tempo que se gasta com entretenimento hoje em dia. Às vezes são emoções não resolvidas. Algumas coisas estão bagunçando a gente e estão roubando o vigor da corrida. Nós vamos ter que ter controle de peso. Quem está entendendo, diga amém. Mas todo atleta tem que ter também exercícios. Qual o propósito dos exercícios? Não é apenas preservar um condicionamento ou um desempenho físico que ele já tem. Mas a insistência na repetição dos mesmos exercícios sempre tem o propósito de gerar um aperfeiçoamento. Então, durante 10 meses do atleta que ia participar da corrida, ele ia correr o mesmo trajeto, praticamente todo dia. Qual a razão de repetir aquilo tantas vezes? Porque ninguém fica bom em nada, a não ser que faça aquilo muitas vezes. Então, quanto mais insistiam, eles melhoravam o fôlego, eles melhoravam a velocidade. Às vezes são segundos que estão sendo tirados na linha de chegada que podem definir quem é o ganhador, quem não. Exercício, exercício, repetição. Não apenas a repetição daquele padrão, mas a dedicação no preparo de uma forma geral. E nós temos um paralelo disso no plano espiritual? Temos. Em 1ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no verso 7, ele diz, exercita-te pessoalmente na piedade. O verbo traduzido exercite-se é o mesmo que ele repete depois. Pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que é de vir. A palavra exercite-se aqui é a mesma de exercício físico lá. Ginásia no grego. A raiz da palavra, ginásio, lugar onde se faz ginástica. Ou seja, nós podemos dizer que na vida espiritual tem a tal da academia da fé. O lugar onde nós vamos malhar, treinar, criar condicionamento, aperfeiçoar o rendimento. Isso significa que tem coisas que não dá para fazer esporadicamente. Um camarada que no preparo de 10 meses corresse uma vez por mês, você acha que ele estaria à altura dos outros que corriam todo dia? Nunca. E nenhum de nós vai ter alto rendimento na vida espiritual, lendo a Bíblia esporadicamente, orando de vez em quando, né? Falando de Jesus raramente,
Um dia eu estava encorajando alguém a partilhar mais a fé. Ele falou, não, mas é que eu não consigo fazer isso tão bem quanto o senhor. Eu falei, é claro, você não treina? Eu falei, eu estou treinando desde os 15 anos. Eu falei, se você não treinar, nunca vai ficar bom nisso. Uma pessoa que não exerce generosidade o tempo todo, só faz esporadicamente, nunca vai ser boa nisso. Que não exerce compaixão o tempo todo, nunca vai ser boa nisso. Quando falamos da piedade, treino, exercício. E por que, pastor, o senhor está relacionando isso com disciplina? Porque é uma dedicação que independe de sentimento. O atleta, quando acorda, tem dia que ele está inspirado para treinar e tem dia que não. Mas ele vai com ou sem vontade, porque ele está sendo movido por um propósito e não por sentimento. E eu e você andamos por fé e não por sentimento. As pessoas de vez em quando me perguntam, pastor, todo dia o senhor já acorda com vontade de orar e buscar Deus? Eu falei, claro que não. O que a gente não precisa achar é que tem que ter a tal da vontade. A gente simplesmente olha para a carne e diz, você não está no comando, você é governada. Vai cumprir a disciplina, vai para o exercício das práticas espirituais, vai exercitar na piedade, gostando ou não. Mas todo atleta também precisa de descanso. Se você quer alto rendimento, vai ter muito treino, mas se não tiver intervalos de descanso, você se sabota. Então tem pessoas que podem ter diversos problemas. Eu, quando fiquei empolgado demais com o exercício, praticando isso mesmo em jejum, comecei a ir para um modo insano, 3 horas de treino até o 40º dia. Meu médico dizia, pega leve, você vai entrar em overtraining. Eu pensava, imagina, nem maratonista entra, só ultramaratonista. Porque eu não estava parando para pensar que ele está dizendo, você está em jejum. E chegava, às vezes, treinos com queima calórica de quase 5.000 calorias por dia. Até o dia que entrei em overtraining. E tive que escutar o médico. E tive que entender, não adianta você ter sobrecarga. Quando se fala do mundo dos esportes, e estou nem falando dos esportes, dos atletas, sejam amadores ou profissionais, que estão em outro nível. Se você não tiver descanso, se não dormir direito, se não dormir a quantidade adequada de sono, nunca vai ter rendimento. Então o descanso é inegociável. A pergunta é, isso se aplica ao plano espiritual e à fé? Sim. Hebreus capítulo 4, verso 3 diz, nós os que cremos entramos no descanso. Só que aqui é uma afirmação genérica. Tem algo relacionado à corrida, pastor? Tem. Em Hebreus 12, 12, a escritura diz, por isso levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. O que significa isso? Hebreus 12, 12 tem que ser entendido à luz do seu contexto, que é Hebreus 12, 1. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu nunca tinha associado o verso 12 com o primeiro, porque eu não entendi o que era a cena das mãos cansadas e dos joelhos vacilantes, as traduções mais antigas de estrópegos. Até um dia que eu estou assistindo um documentário sobre como as pessoas chegam na linha de chegada no final de uma maratona. A ênfase não estava nos primeiros, os que tinham preparo. A ênfase estava naqueles que chegavam horas depois dos primeiros. Era a turma que não estava competindo com o tempo, estavam competindo consigo, com a sua limitação. E a maioria deles cruzava a linha de chegada mais ou menos assim. É um negócio assim, você tem que segurar para não rir. Porque é ridículo o jeito que eles estão correndo, mas eles chegaram no limite da exaustão. Eles não conseguem mais manter o braço erguido, os joelhos estão dobrando para dentro, para fora. Trôpegos, muitos deles estão literalmente tropeçando e caindo. E está falando do quê? Daquele estágio de cansaço. Sabe o que é o curioso? O texto aqui não está mandando você parar de correr para descansar. Ele diz, levanta essa mão cansada, fortaleça esse seu joelho vacilante, porque na corrida da fé ninguém para descansar, a gente descansa enquanto corre. Aliás, não faria o menor sentido a pausa. Tenta imaginar as práticas espirituais. Não, pastor, ano passado falei muito de Jesus, esse ano não posso ver ímpio na frente. Estou no modo de descanso. Não, pastor, eu li tanto a Bíblia que minha mente estava assim, sobrecarregada, quase intoxicada das coisas espirituais. Preciso de um descanso. Não, já orei muito ultimamente, nada disso cabe. Fui muito generoso, tem que dar um descanso. Tive muita compaixão dos outros, nada disso funciona. Mas quando você olha a declaração de Hebreus 12, ela está totalmente alinhada com outras declarações bíblicas. Isaías 40, de 29 a 31, falando de Deus, diz, ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem. Gente, vamos fazer uma pausa. Os jovens, testosterona alta, hormônio lá em cima, ainda assim se cansam e fatigam. Os moços, vigor da juventude,
né? Massa muscular como nunca antes tiveram e como não terão depois. Se cansam, de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Você lembrou do filme Carruagem de Fogo? Deve ter pelo menos uns 50 anos. Esse versículo era temático, os mais novos vão ter que procurar no Google para entender o que eu estou falando. É minha vingança, gente. A gente ficava ouvindo os mais novos e a gente nunca estava acompanhando o último movimento. E toda hora tinha que ficar perguntando. Eu sofria isso com os meus filhos o tempo todo. Falei para minha esposa, falei, a gente vai se vingar, nós vamos começar a falar de coisa antiga. Eles, o que é isso? Eu falo, dá um Google aí, te vira. Correm e não se cansam. Significa que no reino espiritual não existe possibilidade de cansar? Não é isso que a Bíblia fala. Senão não haveria advertências como Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Naturalmente alguém até pode cansar, mas não deveria. A única forma de não cansar é quando nós conectamos com aquele que é a fonte de descanso enquanto corremos. Mantemos um profundo nível de comunhão. E quando essas mãos estão pesadas e caindo, nós começamos da fraqueza a tirar força pela fé, nós conectamos nele, nós usamos recursos celestiais, ou seja, aquilo que Paulo falou, eu me empenho, me esforço ao máximo segundo o poder que eficazmente opera em mim. No final dessa corrida não vai ter exame antidoping. E se você correr usando o suco celestial, aleluia, você será aplaudido e não punido. E nós precisamos usar esses recursos. Mas tudo isso se reflete no plano espiritual. Para terminarmos, terceiro e último lugar, deixa eu só comentar, o nível de rendimento de um atleta é diretamente proporcional, né, à sua disciplina. A pergunta é, no plano espiritual seria diferente? De acordo com a analogia bíblica, não. Terceiro e último lugar, foco no prêmio. Um dia desse, conversando com outro profissional ligado à área da corrida, nós entramos no assunto de maratona, que para ele era brincadeira. Esse camarada foi um ultramaratonista. Corria corridas de 100, de 200 e tantos quilômetros, né? Um negócio assim insano. Mas na nossa conversa sobre maratona, ele simplesmente me diz o seguinte, vou subir uma corrida como a maratona de seus 42 quilômetros e pouco, a gente divide em 3 etapas para a maioria dos participantes. É lógico que isso não serve para todo mundo, não é absoluto. Mas quando você pega a maioria, quem realmente se preparou, dá conta de terminar, a gente divide em 3 etapas. Falei, quais são? Ele falou, a primeira, 35 quilômetros. A maioria que se preparou, não se preparou para mais do que isso. Porque ninguém quer correr a maratona no treino. Ele quer correr a primeira lá, aquela oficial. Então ele não treina para 42. Até 45, a maioria dos que se prepararam para isso, mas não correram maratona antes, eles vão no treino, eles conseguiram isso. Mas quando chega o 35, parece que de uma hora para outra tem 50 quilos nas costas para carregar, as pernas estão pesadas, é um negócio assim. Ele falou assim, a gente não sabe explicar. É lógico, para alguns pode ser 33, para outros pode ser 37, mas eu lembro meu filho falando, pai, depois dos 35, o negócio ficou difícil. Com 37 ele pensou, não dava mais. E esse amigo falou, dos 35 aos 42 já não é mais resultado de treino. Agora é a etapa do sacrifício. É sangue, suor e lágrimas. Eu falei, mas 35 com os outros 7 já deu os 42 a corrida. Ele falou, não, pastor, são 42 quilômetros, 200 e tantos metros. Eu falei, então a terceira frase, esses menos 300 metros, eu falei, é. Falei, o que é que muda? É a hora que o cara agora se jogou no chão e vai se arrastando? Ele falou, não. Quando chega a esses menos 300 metros, que o corredor vislumbra a linha de chegada. Falou, pastor, isso é um gatilho emocional inexplicável. Algum turbo liga lá dentro. E aí eu lembrei de como a turma chegava daquele jeito. Porque ele está vendo ali e diz, eu não posso mais parar. Eu corri o tempo todo por isso. Essa era a razão de todo o meu empenho, de toda a minha dedicação. Quando ele vislumbra aquilo, a consciência de minha recompensa está ali. Cria uma força extraordinária. O que me faz pensar que na corrida da fé a gente não tinha que esperar os últimos 300 metros para acionar esse gatilho. A gente deveria ter o foco no prêmio desde o início. A gente deveria o tempo todo estar focado nisso. Eu não sei você, mas eu vou te dizer algo. Desde a minha adolescência, eu vivo a minha vida em função de uma frase. Tudo o que eu faço é em função de uma frase.
Que frase, pastor? A frase que eu vou ouvir da boca do Senhor Jesus, dos lábios sorridentes dele, quando depois de eu cruzar a linha de chegada, ele vai me dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Naquele dia, qualquer esforço, qualquer sacrifício, todo o perrengue que você suportou, não será nada comparado à recompensa que teremos. Cada fibra do nosso ser vai gritar: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Porque o que temos do lado de lá é uma recompensa eterna. Paulo diz que os atletas corriam por uma coroa corruptível, eram chamados louros da vitória. Essa coroa, essa recompensa, era uma coroa de folhas. Em alguns dias estava seca, se estragou, por isso que ele chama de corruptível. Ele diz: nós não, nós corremos por uma incorruptível. É por isso que em Romanos 8,18 ele diz: as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós será manifesta. Há algo extraordinário nos aguardando do lado de lá da linha de chegada. E nós precisamos focar o prêmio. Por quê? Porque há duas possibilidades de terminar essa corrida: fracasso ou sucesso. Fracasso, pastor? Infelizmente isso é possível. Em Gálatas 2,2, Paulo diz para não correr ou não ter corrido em vão. Tem gente que nem entrou na corrida, ou está correndo sem sucesso. Vai chegar no final, debaixo daquele ditado da classificação vulgo: nadou, nadou, nadou e morreu na praia. Mas esse não é o plano e nem a expectativa de Deus. O plano e a expectativa de Deus é que a gente termine com a outra possibilidade: sucesso. E Paulo fala sobre isso em Filipenses 3,12. Não que eu já tenha recebido isso, eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus. A palavra aqui traduzida prossigo, ela significa correr prontamente a fim de capturar uma pessoa ou coisa, correr atrás, correr com determinação. Figurativamente fala de alguém que numa corrida disparava em direção à linha de chegada. E, metaforicamente, passou a ser aplicada também com a ideia de perseguir, procurar ansiosamente, esforçar-se com todo empenho para adquirir. Paulo diz: eu prossigo, a palavra dioco é corro, corro com determinação, com o melhor de mim. Por quê? Eu corro atrás de algo. Atrás do quê, Paulo? Do prêmio. Em Filipenses 3, eu acabei de ler o verso 12, eu quero ler do 12 a 14 na NVT, a nova versão transformadora. Ele diz: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo, lembrando que aqui prossigo é corro. Prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado, olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida. Algumas traduções dizem para o alvo. Ele simplesmente definiu: o alvo é o final da corrida, a linha de chegada. Prossigo para o final da corrida a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Há um prêmio. Você sabe o que significa essa palavra aqui traduzida prêmio? Prêmio. Mas não era um prêmio qualquer, era o prêmio dado ao ganhador dos jogos. Ou seja, hoje em dia a gente poderia dizer: eu corro pela medalha, eu corro pela taça, eu corro pelo troféu, chame como você quiser. Mas não era uma coroa corruptível. É uma recompensa diferenciada. E quando falamos a respeito disso, é importante reconhecer que se no início do seu ministério, a carta de Paulo aos Filipenses é uma das primeiras epístolas escritas por Paulo. Se no início do seu ministério está dizendo: eu não cheguei lá. Em 2 Timóteo, uma das suas últimas epístolas, Paulo se identifica já o velho. Ele escreve num outro tom. Ele diz em 2 Timóteo 4,7: combati o bom combate, completei a carreira, leia-se, corrida, e guardei a fé. Eu amo essa frase: guardar a fé. Porque não há outra forma de terminar essa corrida que não envolva guardar, preservar, manter a fé. A Bíblia diz em Hebreus 12:1, mesmo texto que nos chama a correr com perseverança a carreira que nos foi proposta. Na sequência, o verso seguinte diz que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Ele começa e ele termina. Nenhum de nós tem o direito de desistir, de sabotar, né, de parar no meio do caminho. Quando saímos na linha de largada dessa corrida, ele era o coach, o treinador atrás de nós, dizendo: vai que é tua, você consegue. Mas quando eu e você cruzarmos a linha de chegada, ele está do lado de lá, de braço aberto, dizendo: eu estava te aguardando, te esperando com a recompensa. Servo bom e fiel, entra. Eu não sei como vai ser o dia de cruzar essa linha de chegada, mas eu me reservo o direito de ensaiar o que eu vou fazer. Como vai ser minha comemoração? Na minha cabeça eu me imagino algo no estilo Dunga na Copa 94. Hoje estou desenterrando tudo que é antigo. Eu não sei se quando chegar lá eu vou lembrar, se tem comemoração padrão, se está liberado cada um fazer a sua, mas eu me dou o direito de ficar sonhando com esse dia. O dia em que vamos receber a recompensa eterna, e aqui não estamos falando só de salvação. A Bíblia diz que Deus retribuirá toda a obra, toda a dedicação. Ela será, de fato,
recompensado. E o mesmo Paulo que diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Vamos lembrar que a palavra combater e combate, assim como em 1 Timóteo 6,12, aqui em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, agonizomai. Eu agonizomei, vamos inventar aqui, o bom agonizomai. Ele está dizendo, eu botei o melhor de mim nisso, a ponto de completar a carreira. A palavra aqui traduzida, carreira é curso, fala da pista de corrida. E eu guardei a fé. A versão fácil de ler traduziu essa frase assim: participei do torneio de honra, completei a corrida, mantive a fé. E agora, depois de dizer isso, na sequência, 2 Timóteo 4,8, o apóstolo Paulo diz assim: desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. A ideia de coroa era a recompensa. E diz, a coroa da justiça me está guardada. Em Tiago, no capítulo 1, no verso 12, a Escritura diz, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Em 1 de Pedro 5,4, nós lemos, e quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Pastor, a coroa é incorruptível, é da justiça, é da vida, é da glória, é tudo isso. Porque cada adjetivo revela um dos aspectos da recompensa eterna. Mas quando o Tiago diz, a qual o Senhor prometeu, vamos lembrar, a recompensa é uma promessa do próprio Jesus. Em Apocalipse 22:12 ele diz, eis que cedo venho e comigo está a minha recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. E no livro do Apocalipse, Nosso Senhor faz, eu encerro com isso, 8 promessas aos vencedores. Não aos corredores, não aos competidores, mas somente aqueles que vencerem. As primeiras 7 estão nas 7 cartas dirigidas às igrejas da Ásia. E a última está no desfecho do Apocalipse, que registra o desfecho do plano de redenção. E eu quero terminar não só mencionando, lendo esses textos, porque creio que é um poder em declarar a palavra de Deus. Primeira menção, carta à igreja em Éfeso. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2:7. Segunda menção, carta à igreja de Esmirna, Apocalipse 2:11. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Terceira menção, carta à igreja em Pérgamo, Apocalipse 2:17. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Quarta menção, carta à igreja em Tiatira. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá em pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, lhe darei ainda a estrela da manhã. Apocalipse 2, de 26 a 28. Quinta menção, carta à igreja em Sardes, Apocalipse 3:5. Vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Sexta menção, carta à igreja em Filadélfia. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus. Dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Apocalipse 3:12. Sétima menção, carta à igreja em Laodiceia, Apocalipse 3:21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Mas nós temos o desfecho do Apocalipse do plano da redenção. E no verso 7 vem a declaração, vencedor herdará essas coisas, eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. Mas eu nunca consigo ler só o versículo 7. O contexto tem que ser apresentado todo. Então me permita ler Apocalipse 21, de 3 a 8. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim.
Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E o vencedor herdará essas coisas. Eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. O vencedor, 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 o vencedor. 8 vezes. Isso sai da categoria informação e vai para a categoria ênfase. Mas nós não podemos deixar de ler o verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A Bíblia não está aqui dizendo que só as pessoas que cometem esses pecados irão para a condenação eterna. Está falando principalmente daqueles que não venceram e voltaram para essas práticas. A minha oração é que nenhum de nós termine com a declaração de Gálatas 2:2, para não correr ou não ter corrido em vão. Que cada um de nós corra pelo prêmio. Eu quero que você fique em pé, nós vamos orar. Eu creio que Deus não quer que você saia daqui só com encorajamento emocional, nem só com material de reflexão no nível mental e de raciocínio. Eu creio que Deus está soprando sobre nós nessas reuniões. Eu creio no santo combustível celestial sendo liberado para que a gente corra como nunca correu antes. Talvez você diga, pastor, meu pace até que estava legal, não sinto que houve uma queda, mas eu creio que eu vou melhorar. Talvez você diga, não, pastor, meu caso é diferente, eu tinha diminuído em muito o pace, mas eu sinto que Deus está me chamando para correr, não apenas como eu corri antes, mas melhor do que eu jamais corri antes. Talvez você estava no modo cansado, pensando, talvez eu não vou dar conta. Mas hoje Deus está te dizendo, levanta a mão cansada, fortaleça o seu joelho trôpego ou vacilante, conecte-se comigo, eu vou fortalecer você, eu vou renovar você. Talvez haja no nosso meio gente que já tinha chegado ao ponto de dizer, Deus, eu não aguento mais. Talvez você sentou em algum canto e disse, não dá para terminar a corrida, estou parando por aqui. Mas hoje é uma voz vinda dos céus, enchendo seu coração, e ela está dizendo, volte à corrida, volte à corrida, volte à corrida. E você sabe que o discurso de um homem não poderia fazer essa bagunça que está acontecendo dentro de você agora. Porque alguns de vocês tinham literalmente desistido, e o Senhor está te chamando de volta. Que nós possamos dar a Ele a devida resposta e receber dEle os seus recursos. Pai, eu abençoo cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar. Eu oro por graça, pelo favor do Senhor. Eu oro pela tua mão estendida. Eu oro pelo sopro do teu Espírito. Eu oro por uma noite de liberação dos céus. Que a tua palavra cumpra o propósito pelo qual tem sido liberada. Mas que o sopro de vida do teu Espírito se manifeste de forma significativa, poderosa, sobrenatural sobre a vida de cada um deles. Eu oro em nome de Jesus e para a glória de Deus.